Olha eu de volta aqui nesse canal. Gente, eu tô pegando um amor tão grande pelo YouTube, vocês não têm ideia. O vídeo de hoje é bem especial, porque eu vou falar um pouquinho sobre o que eu faço. Essa introdução aí já dá um spoiler, né, de como começa o meu dia, que é ser especialista de investimentos. Tô aqui hoje de boa, hoje é sábado, tá, gente? Então eu tô bem à vontade, bem tranquilinha com o meu pijama. Não quis me arrumar muito, porque eu passo a semana inteira fazendo isso, então gravar vídeo toda arrumada num sábado, parece até que eu tô trabalhando, e eu quero que isso aqui seja leve, uma conversa leve. E caso surjam perguntas no meio aqui, enquanto eu for falando pra vocês como funciona a minha profissão, por favor, deixa aqui embaixo, que a gente vai poder conversar sobre isso nos próximos vídeos que virão. A pergunta aqui, a primeira que veio é: ganha um especialista de investimentos? A pergunta de $1 milhão. Eu vou deixar essa pro final. Essa aqui eu vou deixar pro final, porque eu quero que você fique comigo nesse vídeo até o final para saber quanto é que eu ganho sendo especialista de investimentos, quais são as remunerações variáveis que a gente tem e se vale a pena realmente estudar tanto para conseguir ingressar nessa área. Fica comigo aqui, tá? Fica aqui nesse vídeo. Bora pra próxima. Você precisa de dinheiro para trabalhar nessa área? Minha filha, eu tô com cara de quem já tá com muito dinheiro? Não. Não. Tira isso, é mito total. Tem um carimbo de mito, é mito. Isso não existe. Você precisa ter o conhecimento, você precisa saber o que você está fazendo, ser uma pessoa que gosta da área para conseguir trabalhar, porque uma coisa, meus lindos, isso é muito diferente. Uma coisa é você ter dinheiro e uma coisa é você saber o que fazer com o dinheiro. Na minha carteira atual, hoje, eu tenho muitos clientes que sabem fazer dinheiro, por isso eles estão muito ricos, mas eles não entendem nada sobre investimentos e tá tudo bem, gente. As pessoas têm conhecimentos diversos sobre as coisas, então eu tenho clientes que têm um conhecimento para investimento imobiliário gigantesco, que eu jamais conseguiria ter tanto conhecimento, né, um conhecimento tão pleno quanto eles, a área que eles ganham dinheiro. Mas na parte de investimentos financeiros, eles não sabem nada e eu tenho que fazer toda a parte educacional. Tá tudo certo, porque é assim que as coisas funcionam. Então não, você não precisa ter dinheiro para trabalhar com investimentos, você precisa ter conhecimento, você precisa gostar de estudar e gostar da área que você vai atuar. Próxima pergunta. Precisa de faculdade? Qual é o curso? Eu sou formada em marketing, não tem nada a ver com a área, sou um pouco aleatório. Já trabalhei com eventos, já fui camelô, já fui fotógrafa, já fui um pouco de tudo e hoje estou como especialista de investimentos. Mas se você me perguntar se tem uma área específica que seria interessante de você se formar, caso você já queira seguir, economia, ciências contábeis, matemática, bancos, eles procuram muito profissionais dessas áreas. Dá para aprender do zero? Claro que dá para aprender do zero. Tudo dá para aprender do zero. Bota uma coisa na tua cabeça. Tudo que você tiver muito disposto a fazer e a aprender, você vai conseguir. Eu coloquei isso na minha cabeça desde que eu entrei como estagiária. Para vocês terem uma ideia, eu não sabia nem mexer no caixa eletrônico. Eu tinha medo de errar. E eu comecei dando suporte para os clientes nessa área. Quando eu comecei a estudar para certificações, foi quando me despertou. E eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso. Isso é o que eu quero fazer da minha vida. E é o que eu estou fazendo hoje da minha vida. Eu quis muito, eu estudei muito. Então, não ache que porque você veio de uma realidade diferente, ou que você não tem dinheiro, ou que sua família não tem conhecimento financeiro, ou que você não tem conhecidos, não ache que isso vai te impedir de conseguir mudar para uma área como essa, tá? Porque dá sim para aprender do zero. Perguntaram aqui também, como é sua rotina? Fica olhando o gráfico o dia todo? Na sua cabeça, ser especialista é aquela pessoa que fica sentado com várias telas, olhando aqueles números subindo e descendo. A função não é ficar olhando o gráfico, só o gráfico o dia inteiro. Eu tenho que falar com os clientes, eu tenho que analisar como é que está a carteira deles, eu tenho que ver se aquilo está aderente ao perfil de risco do nosso cliente. As pessoas que olham gráficos, que são aquelas que você tem na sua cabeça lá, que fica com um monte de telas, geralmente elas montam estruturas que operam em renda variável. É um outro setor dentro do meu trabalho. É estressante o que acontece quando o mercado cai. Ai, se é estressante... Então, meu olho fica assim, ó, tremendo. Gente, qualquer trabalho é estressante. Ter uma rotina na qual você tem altos e baixos, porque o mercado financeiro é louco. Se você minimamente acompanha as notícias do mundo, você sabe o quanto as coisas mudam assim.
Às vezes eu vou dormir com uma notícia e acordo com outra, completamente diferente. Às vezes vai indo tudo bem ali de manhã, quando é à tarde, as coisas já mudaram totalmente. Que você precisa amadurecer quando você está na profissão de especialista de investimento, uma mentalidade resiliente. Uma diferença de ser só bancária, como eu fui lá atrás, para agora como especialista, é que agora o meu trabalho ele me acompanha. As notícias elas me acompanham, fechamento, abertura de mercado, preciso estar atualizado. E aí quando acaba o meu horário no trabalho e eu bato meu ponto, o meu trabalho não ficou ali. É muito diferente de trabalhos comuns, nos quais você foi lá, entregou todo o seu potencial e depois você, ó, tô indo, vou para casa descansar. Investimento não é assim, porque se você não se atualizar, você vai se deparar frequentemente com clientes que sabem muito mais do que você. E eu vou te falar, não é muito bom não, é desconfortável, porque é natural outras pessoas saberem mais que você. Só que você precisa ser uma figura de autoridade para o seu cliente, para que ele confie o dinheiro dele na sua mão. Então se você continua aí nessa de que não vou ficar lendo notícias, não vou me atualizar, você vai ser passado para trás, ó, rapidinho. Essa é a dica boa, viu? Era pra você ter anotado. Então sim, tem estresse, só que até pra não deixar vocês muito assustados, com o tempo você aprende a lidar com essa volatilidade, você aprende a lidar com essas notícias inesperadas, você aprende que tudo é muito incerto. Você precisa ter uma leitura aprimorada de mercado, porque ele funciona em ciclos. Vai ter momentos muito mais caóticos que outros e no curto prazo, geralmente isso é mais sensível. Calma, minha filha, relaxa, ó. Respira. Você não vai surtar com o estresse desse trabalho, não. Tem coisa pior. Tá? E se o investimento der errado, você é responsável? No início da minha profissão, eu tinha tanto medo, porque eu ficava assim, ai, e agora? Eu vou colocar o cliente aqui, se esse fundo der negativo, se for ruim, o que é que eu faço? É bom que você tenha esse nível de empatia e não saia usando o dinheiro do seu cliente em qualquer coisa que você nem saiba o que é. De que forma foi que eu minimizei esse sentimento? Eu comecei a estudar mais. Nossa, gente, estudar é libertador. Estudem. Eu comecei a estudar as carteiras, qual era o posicionamento dos fundos, qual era a visão do gestor para utilizar aquele recurso. Eu comecei a estudar tudo isso. E não, você não é responsável. Não 100%. É uma responsabilidade compartilhada. Por que eu digo que é uma responsabilidade compartilhada? Porque é o seu dever falar para o cliente todas as características daquele produto. E ele vai tomar a decisão se aquele produto é bom para ele ou não. Então você não pode ser um vendedor de produto. Você tem que ser uma pessoa que realmente direciona para algo. Por exemplo, eu tive uma conversa com o cliente agora, uma conversa super agradável. Eu identifiquei que ele não tem um perfil para aplicar em fundos de investimento. Eu vou conversar isso com ele e vou dizer exatamente o porquê. Ó, você não tem o perfil para esse tipo de produto por conta disso e disso. O que é que você acha? Aí ele vai falar, não quero seguir o que você está dizendo, eu quero aplicar. Eu gostei. Tudo bem. Então você vai lá, deixa tudo às claras, anotadinho ali para o seu cliente, porque caso ele venha reclamar de alguma oscilação ou ficar insatisfeito, você vai retomar aquela conversa que você teve com ele anteriormente e vai falar, ô seu cliente, a gente conversou sobre isso, eu te falei sobre esses riscos. Então assim, gente, é algo que se você trabalha com responsabilidade, você não vai ser responsável por nada. O responsável é quem tomou a decisão final. Você precisa sempre deixar com que o cliente entenda o que está fazendo. E aí isso não vai gerar nenhum tipo de problema para você dentro da sua profissão. Você vai conseguir, inclusive, fidelizar clientes. Eu vejo muita gente, às vezes, querendo empurrar ali algum produto para o cliente e não tem necessidade disso, gente. Existe sempre o produto certo para os clientes certos. Agora, essa pergunta aqui, ó. Você garante lucro ou amor? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Lembra que eu falei que eu não tenho bola de cristal? A única coisa que a gente garante de rentabilidade são títulos fixos, pré-fixados. E ainda assim, se você levar até o final. Porque todos os outros títulos do mercado, eles não conseguem te dar uma previsibilidade. Eles dependem de situações do mercado, dos juros futuros, como é que está a previsão para aquele índice. Se não for assim, não tem como garantir lucro nenhum para nenhum cliente. E se alguém está te garantindo algum lucro e não forem títulos pré-fixados, corra para as colinas, porque vem um golpe por aí, um golpe forte. É uma coisa forte. Então corra, minha filha, porque não dá. Cadê? Outra pergunta. Vale mais contratar um especialista ou investir sozinho?
Essa é uma questão muito individual, vai de cada pessoa. Porque hoje em dia existem vários tipos de assessoria, inclusive assessores externos que cobram um fee fix para cada cliente. Então, ele cobra uma mensalidade. Não é o meu caso, eu trabalho para uma grande instituição, eu não sou comissionada por nenhum produto, eu trabalho de acordo com as diretrizes da minha instituição. Eu sempre digo para os meus clientes que é importante que eles saibam como funciona. Você não precisa querer investir ou fazer tudo sozinho, porque a visão, por exemplo, de uma pessoa como eu, que trabalho dentro de uma instituição, é muito maior sobre tipos de produto, quais são as opções que a gente tem. E você sozinho, da sua casa, mesmo que você seja muito estudioso, você vai ter uma visão mais limitada. Utilize essas pessoas que estão ali disponibilizando esse serviço, seja em algum banco, alguma corretora, para que você consiga ter acesso e conhecimento sobre aqueles tipos de produto. Mas estude também para que você consiga ter um senso crítico do que as pessoas estão fazendo com o seu dinheiro. Nem todas as pessoas são éticas, nem todas as pessoas são corretas, nem todas as pessoas vão conseguir ter um senso crítico para identificar o que realmente é necessário para você naquele momento. Não tem ninguém melhor do que você mesmo, tá? Óbvio, o papel do especialista, do bom especialista, e do que a gente aprende a fazer é ter o máximo de ética possível dentro do perfil do cliente. Ainda investir, estude. E se você tiver parceiros que te auxiliem nesse processo, ótimo, muito bom, parabéns, é muito legal. Só que não dependa 100% deles. Uma pergunta fofa. O que você aprendeu que a faculdade não te ensinou? Tudo, porque eu sou formada em marketing. Mas, falando a real, o que é que não tá nas certificações, empatia mesmo. Que eu tenho tocado muito nesse assunto, mas empatia pra mim é o principal pra você trabalhar nessa área. É você entender que cada pessoa, ela veio de uma dinâmica familiar e tem uma relação com o dinheiro completamente diferente da sua. Uma forma de enxergar as coisas diferentes, que você precisa respeitar, entender o limite dela, pra que você consiga fazer um trabalho que seja efetivo. Você precisa ser empático. E isso a vida ensina, ou se ela não ensinar, felizmente, talvez isso não seja pra você. E agora, a pergunta de ouro. Pergunta de ouro. Quanto é que eu ganho sendo especialista de investimentos? Bora lá. Questão de salário varia muito de empresa para empresa. Atualmente, os salários básicos, quando você trabalha para um banco, eles giram em torno de 4.500 até 19 mil reais. Para cargos eles vão evoluindo, tá, gente? Então é como se fosse uma escadinha. Tem ali cargo 1, cargo 2, cargo 3. No meio desses cargos, geralmente, às vezes, algumas empresas têm reconhecimentos salariais e os bônus, parte de bônus, né, que é a remuneração variável. O próprio nome já diz, é variável. Então isso varia de empresa para empresa, porque cada um tem um tipo de contratação de metas diferentes. Mas a média ali é entre 30 mil e 200. Então, você pode ganhar 30 mil num semestre, 6 meses. E você pode ganhar também 200 mil. Depende da escadinha que você está, né? Em qual degrau você se encontra como especialista. Óbvio que se você está num cargo júnior, sua remuneração vai ser muito mais baixa. Tem outros cargos, como um assessor, que no caso é como se fosse um assistente de investimento, que ganha ali 15, 17 mil por semestre. É bem bom. Bem legal. É uma remuneração que realmente muda vidas. Longo prazo faz muita diferença. As pessoas acham que entrar nessa área você já vai ser rico para ontem. Pode acontecer com algumas pessoas que trabalham de outras formas, que fazem outras coisas. Não necessariamente errado. Pelo contrário, muito certo. Tá trabalhando certo. Mas essas pessoas são raridade. O que vai fazer com que você ganhe mais e mais é o seu tempo de experiência. Começar de baixo vai fazer com que você tenha uma remuneração acima do que o mercado geralmente paga. Porque hoje o salário do Brasil é muito defasado e estar no mercado financeiro possibilita que você consiga ter um ganho mais interessante, só que isso não vai te tornar rico de imediato, principalmente se você sair gastando tudo, né? Aí isso já é papo para outra conversa. Mas é isso, eu espero ter esclarecido muitas dúvidas, ou pelo menos pincelado. Se surgir mais alguma dúvida, ou algo que você acha que eu poderia ter comentado mais, ou ter falado, ter trazido, vem, fala comigo, me bota aí nos comentários. Segue, minha filha, me segue, é de graça. Clica no inscreva-se aqui, curte esse vídeo. Eu tô começando agora o meu canal, eu tô bem empolgada, tô amando fazer isso aqui, porque eu sempre me empolgo, viu, gente? Eu começo assim, meio paradinha, depois eu tô falando horrores, porque eu sou isso, né? Espero que tenham gostado. Eu vou amar encontrar vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau! Beijo!